Irmãos, nós precisamos cada vez mais estarmos comprometidos com a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho precisa ser um compromisso de cada um de nós. Precisa ser um compromisso seu. No dia 15 de janeiro de 2026, a Congregação Batista Fé e Vida completou seu primeiro ano. Nos reunimos aqui, em uma oficina no bairro Cidade Nova, em Balsas, no Maranhão. Um lugar simples, mas separado para o culto a Deus, para a pregação da palavra e para a comunhão do povo. A palavra que define para mim o ano é desafio. Gratidão. Trabalho. Gratidão, Não tem outra a não ser gratidão, muita gratidão. Serviço. Gratidão. Gratidão. Identidade. Fé, porque sem a fé a gente não teria nem iniciado esse trabalho. Desde o começo, o objetivo foi claro: ser uma igreja bíblica e missional. Uma comunidade que se dedica ao estudo da palavra, à comunhão, ao partir do pão e às orações à semelhança da igreja de Atos 2. Nós temos nos surpreendido com o que Deus tem feito em nosso meio, na nossa estrutura. Muito conhecimento também que a gente conseguiu adquirir por meio das pregações, dos estudos, de EBD, de culto. Eu acho que por meio das oportunidades que ele tem nos dado. Por exemplo, o projeto com as crianças, né, da escola municipal, entregar folhetos no sábado. Eu acho que esses meios de agir com a comunidade. Uma frase que o meu pai falou uma vez que nós começamos somente com as cadeiras, né? E hoje temos uma estrutura significativa. Então acho que é uma maneira de Deus demonstrar seu poder. Como toda igreja que nasce, os desafios foram reais. Mas, em meio às dificuldades, Deus está formando uma comunidade mais madura, mais consciente e mais dependente dele. Eu acho que os maiores desafios é mais com nós mesmos do que com a igreja. Tudo que envolve, todo esse processo de plantação de igreja, nós temos muito trabalho, pensando no sentido de toda semana tem todo aquele trabalho de organizar tudo para o culto. Quando a gente começou, nós nos reuníamos aqui em casa, né? E esse período não foi um período tão difícil porque era mais cômodo, era mais fácil montar aqui, né, na área da casa, esse ambiente de culto. Mas posteriormente o Senhor nos encorajou a irmos para o ambiente da oficina, né? E desafiador é montar aquele espaço, higienizar aquele espaço. Eu no início era medo por conta da distância. Mas quando eu vou para a igreja, que eu vejo assim, eu penso na distância e olho assim, fico imaginando como Deus é maravilhoso, que tem nos abençoado, que mesmo sendo distante, a gente não deixa de estar sempre presente. Tem sido muito importante para nós. A fé que confessamos também precisa ser vivida. Nesse primeiro ano, a congregação realizou sua primeira ação social no bairro e deu início ao projeto Palavra e Vida. Eu vejo o agir do Senhor, né, quanto a esse projeto. Foi algo que me trouxe muita alegria, muita gratidão por poder participar, por poder ajudar. Eu estava conversando com a Ciarley no dia da ação social e ela me falou desse projeto, né, e eu disse que eu tinha muito interesse porque casava muito com a questão do curso que a gente está fazendo, né, em pedagogia, e seria uma oportunidade muito boa para colocar em prática o que a gente está estudando e também poder levar, né, através do serviço, a palavra do Senhor, né? Esse é o nosso desejo, que mais para frente a gente possa edificar essas crianças não só na questão estudantil, mas também na questão espiritual, na questão de levar Cristo para essas famílias. Então achei assim uma oportunidade incrível, eu fiquei muito feliz
em poder participar. A nossa oração é de que o Senhor continue a trabalhar através das nossas vidas, né, e que nós possamos contribuir com o crescimento dessas crianças na vida estudantil, na vida deles, para que eles possam conhecer a Cristo e que eles possam crescer espiritualmente e na vida estudantil também. Há muito pelo que agradecer, pela provisão diária, pela comunhão e pela direção clara do Senhor em cada etapa dessa caminhada. Grato a Deus pelo agir dele, vendo como as coisas vêm acontecendo, as coisas que foram conquistadas. É muito gratificante ver isso. Agradecer a Deus por estarmos juntos, né, em comunhão com Deus. Sou grato porque, apesar de lutas e dificuldades que a gente enfrentou durante o ano, a gente conseguiu vencer e conseguiu completar esse primeiro ano de congregação. Começar algo do zero é sempre muito desafiador em vários aspectos, né? No passado, eu tive o privilégio de participar de um processo também de plantação e na minha cabeça eu achei que algumas coisas fossem ser iguais, criei uma série de expectativas. Mas ao longo dessa caminhada eu tenho percebido que Deus tem um jeito de fazer a sua obra em cada lugar, usando aquelas pessoas. E neste ano, de tantas coisas que eu poderia agradecer a Deus, né, eu quero agradecê-lo pelas pessoas. Deus colocou um grupo de pessoas assim muito importantes, né, que assim, foram se tornando importantes ao longo da caminhada, foram se tornando próximas, perto, e essa ideia de amigos, mas principalmente de irmãos, foi ficando muito mais evidente. Quando você compra uma ideia dessa, compra em muitas aspas, tem um monte de coisa sendo envolvida. Então, louvo a Deus pelas famílias que têm abraçado esse trabalho, esse desafio, que acredito eu que muitas vezes olham para mim e dizem assim, ele é doido talvez, ou será que ele tem certeza do que está fazendo? Algumas coisas elas estão claras para mim, outras são sonhos, mas eu louvo muito a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem estado conosco nessa caminhada. É evidente que eu sou, como qualquer cristão e como qualquer pessoa, uma pessoa em aprendizado. Como pastor também estou aprendendo, né? Mas o que eu sempre digo aqui nas pregações e que tento fazer tudo com muito temor de Deus, buscando ouvir Deus falar, primeiro por meio da sua palavra, me comunicando com Ele por meio da oração. Foi um ano de muitas noites mal dormidas ou não dormidas, noites orando pelos irmãos, pelos sonhos, pedindo a Deus que não deixasse a gente tomar nenhuma decisão ou seguir nenhum caminho que não fosse o caminho que Ele deseja que nós trilhemos. Então eu termino esse primeiro ano muito grato a Deus. Talvez para alguns o fato de não ter um número ainda expressivo de pessoas seja um motivo de frustração, mas para mim, é o que eu tenho dito para a igreja aqui, eu acredito que Deus está nos preparando, Ele está usando esse tempo para nos aperfeiçoar. Tem sido um tempo onde eu tenho repassado aos irmãos aquilo que creio por meio das Escrituras, e foi um ano de muito aprendizado para todos nós, acredito eu, de muita instrução de Deus, muita palavra de Deus. Às vezes eu fico, enquanto eu estou pregando, pensando, será que eles estão entendendo o que eu estou falando? Será que eles já cansaram?
sentar e me ouvir 1h10, como foi o último domingo, por exemplo. Mas acredito eu que Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. Acredito que Deus tem muito a fazer nesse próximo ano e a gente quer participar do que Deus quer fazer aqui. E tudo isso para a glória de Deus. Ainda neste primeiro ano, Deus nos concedeu mais um marco importante: a compra do nosso terreno. Um passo que aponta para o futuro, mas que também nos lembra que tudo o que temos vem do Senhor. Um ano depois, continuamos firmes na palavra, comprometidos com a missão e confiantes de que aquele que começou a boa obra entre nós há de completá-la, para a glória do seu nome.